Bom, a Cássia é uma sonhadora, uma comunista. Cada vez que eu me esforçava, eu achava que eu melhorava. Então, isso foi me impulsionando também nos estudos, na vida pessoal, que não era fácil. Eu militei, inclusive, no Partido dos Trabalhadores, eu tive esse gap no PCdoB. O machismo impera no nosso mundo do esporte e da gestão de forma muito dura. Oi, pessoal! Estamos iniciando mais um programa Pod Esporte Lazer no canal Sala. Lembrando a todos que podem se inscrever e deixar lá o seu like. Esse programa, Pod Esporte Lazer, tem o objetivo de entrevistar pessoas que se destacam no Brasil no seu trabalho, nas academias, na recreação, no esporte e nas políticas públicas. Hoje temos uma entrevistada muito especial. Apresenta ela para nós aí, André Vitola. E aí, galerinha? Hoje é dia de preparar a pipoca, sentar no sofá e curtir uma das maiores estudiosas da área no país. Ela que é doutora em Ciência do Movimento Humano pela URGS, mestre em Educação Física pela Federal do Ceará, pesquisadora do Centro de Estudos Olímpicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro da Secretaria Estadual do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte. Ela que tem anos de experiência à frente da Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica do Ministério do Esporte nos governos Lula e Dilma e liderou a pesquisa do Diagnóstico Nacional do Esporte, além de coordenar o GT que elaborou o projeto de lei do Sistema Nacional do Esporte. Ufa! Recebam agora a grande doutora Cássia Damiani. Cássia Damiani, profissional altamente comprometida com os problemas sociais, uma pessoa que eu tive o prazer de conviver e trabalhar junto no Ministério do Esporte, nos governos Lula e Dilma. Bem-vinda, e nós vamos iniciar esse nosso programa querendo conhecer um pouquinho mais da pessoa. Quem é Cássia Damiani? Olá, Rejane. Que prazer estar aqui com você nessa conversa tão agradável. Espero que esse momento aqui nos aproxime mais, inclusive do nosso projeto em comum, que é a conquista de uma sociedade mais livre, mais justa, né? Verdadeiramente democrática. Bom, a Cássia é uma sonhadora, uma comunista, uma estudiosa, mas daquelas que entende a relação dialética até a teoria e da prática. Uma professora universitária que ama o que faz e que gosta de poesia, gosta de dançar, enfim, eu me sinto assim, nos altos dos meus 58 anos, uma mulher feliz, realizada profissionalmente, no campo pessoal também. E, assim, eu acho que se tiver uma palavra para me descrever é esperança. Eu não perco, eu não deixo de sonhar nunca. Essa acho que é a razão da minha jovialidade. Eu te acho bastante jovial mesmo. Mas me conta como é que, então, a jovem Cássia, ou a menina Cássia, se envolveu com o esporte e com o lazer. Regiane, a minha história talvez seja bem similar à maioria das meninas no nosso país. Eu sou oriunda de uma cidade do interior do Paraná, chama-se Terra Rica, e eu me encantei desde o primário pelos jogos, as brincadeiras, a recreação infantil que tinha na minha escola, e depois, quando eu entrei no ensino fundamental, uma professora de educação física chamada Roseli, que até já faleceu, ela era encantadora, feliz, envolvia a gente, e aí eu comecei a jogar handball, e como era muito forte o handball na minha cidade, no Paraná, nos jogos escolares, e eu passei a me envolver com esporte assim, e achei que a minha vida era aquele universo de felicidade.
E depois, no ensino médio, quando eu fui para Curitiba, eu passei, além do handebol, a fazer ginástica olímpica, que agora é ginástica artística, né? E ali eu me encantei mais. Então, minha aproximação com o mundo da educação física e do esporte foi mais como praticante, como atleta, extraindo as melhores lições que o esporte poderia trazer para uma menina que, assim, era mediana no desempenho físico, mas que era muito esforçada. E cada vez que eu me esforçava, eu achava que eu melhorava. Então, isso foi me impulsionando também nos estudos, na vida pessoal, que não era fácil. E aí, quando eu fui decidir, na época do vestibular, no segundo grau, assim, no segundo ano do ensino médio, eu fiz um vestibular e já passei na primeira. Aí eu falei, bom, eu vou seguir e continuei. Aí eu já estava em Cuiabá, minha família mudou para o Mato Grosso nos anos 80, e eu fui praticar esporte no ensino médio, na escola. Pratiquei várias modalidades, inclusive atletismo, com lançamento de dardo, sempre envolvida com esporte. E eu decidi fazer educação física. Meu pai quase morreu do coração, porque disse que eu ia morrer de fome, que ia ser professora, que ele queria uma médica, e eu passei muito bem no vestibular. Eu fui uma das primeiras da universidade. Meu apelido era Cassinha Nota 10, porque eu perseguia o 10, queria ser perfeccionista. Depois eu descobri que isso é um traço meu de personalidade. Aí, na educação física, eu tendi muito para a parte do biologicismo. Eu gostava muito dessas áreas e do esporte. E quando eu tive contato com uma visão mais humanista da educação física, eu disse, bom, é aqui. Eu descobri que eu não ia ser atleta, que eu não ia ser uma profissional, uma pesquisadora da área de biológicas, né, do treinamento, que eu ia ser uma professora, formadora de gente, né, formadora de pessoas, de personalidades, da elevação da autoestima. E foi assim que eu me descobri com a educação física, né? E logo jovem, eu me formei com 21 anos, eu já ingressei numa pós-graduação, foi que abriu mais o meu universo. Mas eu tinha uma carreira assim bem peculiar, porque eu não participei do movimento estudantil diretamente. Aos 14 anos, em Curitiba, eu me filiei ao Partido Comunista do Brasil, ainda uma menina. Nós éramos clandestinos e eu militava junto com os universitários, porque como eu estudava muito e eu tinha uma característica própria de interiorana, eu servia muito bem como tribuneira, sem ser descoberta, sem... Quer dizer, eu era um quadro que dava para confiar. Eu secretariei vários momentos importantes como secundarista, mas atuando no movimento universitário em Curitiba. E quando eu cheguei em Cuiabá, eu me aproximei, continuei militando, mas eu trabalho desde muito jovem, então eu não ingressei no movimento estudantil, mas eu continuei no movimento partidário. Numa época em que o PT estava crescendo, eu militei, inclusive, no Partido dos Trabalhadores. Eu tive esse gap com o PCdoB. Eu só retornei ao PCdoB quando eu entrei como professora universitária no Maranhão, que eu retomei a minha vida partidária no PCdoB. Mas nesse interregno todo, a Cássia foi aquela mulher que foi sendo forjada na luta, né, pelo socialismo, por um outro mundo, e na educação física. E eu encontrei esse elo na pós-graduação que eu fiz, né, na especialização em fundamentos filosóficos da educação física. Então, foi ali que abriu meu universo. Eu tive professores como o Lino Castellani, a Kátia Brandão Cavalcante, o Bruno Pucci, Silvino Santin, aí do Rio Grande do Sul. Enfim, foi uma história bonita que foi sendo construída. Eu fui amadurecendo, trabalhando sempre também. Fui sesquiana, né? Trabalhei no Sesc por 5, 6 anos da minha vida, e depois passei num concurso
fui ser professora da rede pública estadual no Mato Grosso, no noturno, e logo fui chamada para trabalhar na Secretaria de Esporte. Assumi um cargo de direção quando nós construímos a primeira política de esporte do estado do Mato Grosso. E aí começou minha vida na gestão, Rejane. Ô, Cássia, acho tão interessante a sua trajetória, e quando tu fala assim, eu sou uma mulher que fiz, então, eu queria abordar um pouquinho, antes de nós entrarmos nos nossos outros conteúdos, justamente isso, que há décadas passadas, quando nós iniciamos nos trabalhos em políticas públicas, o mundo do esporte e da política sempre era formado prioritariamente por homens. Será que isso mudou atualmente? E como é que se deu essa tua inserção e o teu acolhimento neste meio da política e do esporte? O que mudou nesses 20 anos? O que tu achas? Olha, primeiro eu digo para você que não mudou. Apenas as pessoas assumiram um comportamento politicamente correto, entre aspas, mas o machismo impera no nosso mundo do esporte e da gestão de forma muito dura. As mulheres, elas são entendidas como aquelas que só secretariam o processo, elas servem para carregar o piano, para segurar, para fiscalizar, para elaborar, mas na hora de defender, apresentar, de assumir a liderança, os homens se apropriam desse conhecimento. Então, a tirania é muito grande. Eu, quando jovem, né, com 22 anos, eu fui gestora, junto com mais duas mulheres, a Sônia Fischer e a Isabel Santana Salione, lá de Cuiabá. Nós, 3 mulheres no universo de uns 12 homens. E, geralmente, os ataques em relação a nós eram deferidos no campo moral. Né? Nós éramos jovens, mas nós tivemos que endurecer, até eu digo para você, a gente teve que assumir posturas mais masculinizadas para poder ser respeitadas e não cair no universo do fetiche, da sedução, do assédio sexual, do assédio moral. Então, nós enfrentamos isso naquele período e continuamos enfrentando quando estávamos no Ministério do Esporte. Com certeza. Não foi diferente. Claro que cargos de confiança no Ministério do Esporte para mulheres, no nível que eu assumi, que foi a direção da gestão e planejamento estratégico do Ministério do Esporte, durante tantos anos, mexendo com finanças, com orçamento, com controle, com acompanhamento, com elaboração, eu sofri também, mesmo junto aos meus pares, processos assim muito doloridos de se tratar agora, quando a gente fala da relação do que é uma mulher enfrentando o universo de homens. Então, Rejane, assim, são coisas subliminares, são reuniões que são feitas sem você ser avisada, só que as suas ideias, o teu potencial está todo lá. São reuniões em que os homens, quando você começa a falar, é a hora que eles param para olhar as mensagens no celular, que eles vão ao banheiro, que eles começam a falar entre si. A sua voz mais aguda parece que soa mal aos ouvidos dos homens, então eles parece que abstraem e não conseguem te ouvir. Mesmo que os teus assuntos sejam extremamente importantes em reuniões. Então, eu diria, dificilmente as mulheres assumem cargos com esse potencial. Né? Eu acho que o governo Lula, Dilma, colocaram as mulheres em um patamar diferente. Eu acho que, mesmo no esporte, que é um âmbito dominado pelos homens, né? E eu não digo só na gestão do âmbito público, mas a gestão privada também, quantas federações e confederações têm mulheres dirigindo? E quando elas estão na direção, quais são os papéis que cabem a elas? Geralmente, o papel de organizar, de fazer apontamentos, segurar, vamos dizer assim, né, o que há de mais pesado na elaboração,
e os cargos mais elevados, a presidência, etc., fica com os homens, né? Então, além disso, tem as jornadas, né, duplas, às vezes até triplas. Então, isso na nossa área é muito difícil. E, assim, eu acho que pesa muito, além desse hábito, né, que eu vou dizer o hábito aqui, mas, enfim, essa coisa mais de tradição do brasileiro, de achar que todas as mulheres estão disponíveis a serem, vamos dizer, uma palavra bem assediadas, elas estão disponíveis a servir o macho, né? Então, às vezes o desrespeito é muito grande, acham que você está ali por conta de alguma condição que não é a sua capacidade intelectual, política, de liderança. Então, eu enfrentei isso tudo de cabeça erguida e até hoje eu enfrento, porque na universidade, como professora, como docente, essa coisa já é menor, mas nas reuniões de departamento, às vezes, você encontra os velhos companheiros professores machistas que acham que as mulheres não podem estar em posição de mando, e quando elas dirigem o processo, eles, ao invés de fazer uma resistência mais explícita, fazem uma resistência subliminar, que é terrível, né? Que é aquela coisa do desprezo. Então, eu sei que essa relação ainda, mas está mudando. Eu acho assim que as mulheres estão se organizando, as mulheres estão tomando consciência, estão tendo mais o sentimento de sororidade, estão se organizando mais. Só que essa questão da organização, ela não pode vir das mulheres, ela não pode vir separada de um projeto de classe. As mulheres têm que saber que não é qualquer mulher que está na liderança que tem que ser enaltecida pela questão só de gênero. Eu acho que nós temos que pensar que são as mulheres aquelas que lutam por um mundo melhor, que lutam para derrubar esse capitalismo, porque o machismo é fruto também desse tipo de relação de produção. Tu sabe, Cássia, que agora tu estava falando, eu me lembrei do nosso candidato a governador lá no Rio Grande do Sul, Edgar Preto. Ele é deputado, um dos movimentos que ele liderava era o Elas por Eles. É um movimento dos homens, né, na busca dos espaços e da valorização das mulheres. Acho muito interessante. E acho que nós teríamos muito que conversar sobre isso, mas a pauta hoje não vai ser essa somente, né? E aí eu vou introduzir uma pergunta para ti, tá? E, na verdade, eu queria que tu me falasse um pouco, se tu tivesse, assim, dentro do Ministério do Esporte, um papel-chave em várias áreas. Né? Tu fosse, de fato, assim, vamos dizer, que estruturava o conhecimento em algumas áreas que tu atuou e depois finalizando na questão mais, assim, de gerenciamento administrativo. Me fala sobre essa tua atuação plural dentro do Ministério do Esporte. Bem, eu não seria a gestora que fui se não fosse o PCdoB. Não porque o PCdoB me convidou para atuar no Ministério do Esporte, mas porque o PCdoB foi a minha escola de vida, né? De como encarar com responsabilidade o que é o Estado, a lutar para que as pessoas que não têm acesso a bens produzidos pela humanidade, que são, na verdade, necessidades humanas, inclusive entre elas o esporte e o lazer, que inclusive está na Constituição como direitos, que fosse usufruído por todas e todos os brasileiros e brasileiras. Então, esse sentimento me imbuiu de deixar a universidade e um doutorado em processo e ir para o Ministério do Esporte. Então, esse sentimento foi primordial para entender também qual era a minha relação ética ali, e uma das grandes questões que eu aprendi, inclusive uma lição de uma grande comunista que falecida, minha amiga querida, e você conhece, a Michelle Ortega Escobar, que ela era uma retidão assim,
e ela tinha um rigor científico para tratar o âmbito acadêmico, e ela me ajudou muito a entender como fazer essa passagem do acadêmico sem ser academicista no universo da prática. Porque uma das lições que ela me ensinou foi quando ela e a Celi Tafarel, em Pernambuco, junto com seu companheiro, o Roberto Bucá, que era dirigente na época, foram me ensinando como pensar a política pública numa época que não se discutia políticas públicas, que foi o final dos anos 80, né? Quando nós ainda lutávamos para entrar o esporte como direito na Constituição. Foi lá que eu conheci a Michele, o Roberto e depois a Celi. Então, por que eu faço referência a essas pessoas? Porque quando eu entrei, o desafio era enorme. Então, o meu partido me ensinou a ser disciplinada, a organizar, a ser ampla, a articular com outros partidos. No caso, nós somávamos com o PT uma das secretarias. Então, eu fui construindo esse processo ao caminhar com alguns pilares assim de princípios, que são princípios que vão da ética para o campo do moral, mas também usando a minha capacidade intelectual para entender aquele novo momento, sem dogmas. Porque quando você assume um cargo com dogmas, você não consegue entender a dinâmica da máquina, né, que tem uma velocidade, e a dinâmica da vontade. Você não vai revolucionar o sistema brasileiro do desporto porque você quer. Você tem que construir com os segmentos. Então, essa sua pergunta é muito interessante, porque, assim, a minha passagem, assim, o principal que me deu uma visão de totalidade do Ministério foi organizar as conferências, né? Eu entrei no Ministério, a primeira conferência estava em andamento, e eu fui chamada para coordenar a sistematização da primeira conferência. E, ao mesmo tempo, a dirigir as mesas mais complexas no âmbito nacional, que eram a do esporte educacional e aquele campo maior do esporte para todos, o esporte social, que eu acabei ajudando a construir, vamos dizer, pontes de diálogo para que a gente não fosse controlada por forças conservadoras. Então, isso aí me deu foi a primeira chave de entrada para entender essa totalidade e ajudar a construir as políticas. Depois, o andamento na segunda conferência da gente ter a responsabilidade de construir o sistema. E aí eu fui entendendo o papel dos programas, a integralidade desses programas e a necessidade de articulação desses programas, porque as caixinhas das secretarias que foram forjadas no Ministério do Esporte, à luz das manifestações da lei, da própria Lei Pelé, que era o esporte educacional, o esporte de participação e o esporte de rendimento, acabavam não se conversando numa visão de uma política como um todo, a Política Nacional de Esporte, que foi apontada na primeira conferência. E o sistema seria, então, essa possibilidade de articulação e de ruptura dessa pseudo-fragmentação entre a formação esportiva e a continuidade da carreira para o alto rendimento ou a continuidade do esporte para toda a vida. Então, isso chamou a atenção, Regiane, que eu acho muito interessante. Você teve uma participação também muito importante nesse processo, que foi a necessidade de se olhar a ciência e a tecnologia de forma também integral. Não existe uma ciência para se pensar o esporte de rendimento, uma ciência para se pensar o esporte no seu âmbito social, filosófico. A gente separa isso como disciplinas, tem metodologias diferentes, mas a ciência e a tecnologia são unas. Então, essa unidade do conhecimento, essa unidade da política e essa unidade científica no fazer metodológico, Regiane, que me colocou nesse patamar de entender, conseguir monitorar os nossos, basicamente, 10 programas que aconteciam ao mesmo tempo, buscando aproximação que ela acabou não se materializando em todos os campos, mas em alguns campos evoluiu, né, essa unidade, e também
ao mesmo tempo, construir de forma hábil aliança com áreas que eram completamente diferentes e que têm interesses diferentes, como as forças hegemônicas da educação física, que são conservadoras, botar para dialogar com forças progressistas, que são minoritárias. Isso aí, acho que a conferência fez muito bem, a construção do sistema fez bem, mas nós perdemos, assim, se eu for fazer uma síntese com você, eu acho que nós perdemos essa luta em algum momento, sabe? As forças conservadoras conseguiram, em muitos aspectos da política, nos subsumir em relação ao pensamento mais progressista, embora o sistema tenha saído um projeto extremamente avançado. Eu falo isso, Regiane, porque agora, depois que o projeto de lei foi do sistema que estava no Senado, né, era um PLS, foi para a Câmara e voltou para o Senado agora, que está com a senadora Leila fazendo a redação, ele veio totalmente distorcido. Por exemplo, o Fundo Nacional do Esporte, que nós conquistamos na luta desde a primeira conferência e entrou nesse projeto de lei, ele não está mais voltado, como nós pensamos, para o esporte de formação, desde a criança até a adolescência, e para o esporte para toda a vida, que é quem não tem financiamento da Lei Agnello Piva, quem não tem a maior parte dos projetos da Lei de Incentivo, quem não recebe financiamento e patrocínio das estatais e das empresas privadas, que é a maior parte dos brasileiros vai ter acesso em programas e projetos, pois o fundo agora foi deturpado e, inclusive, o alto rendimento está tendo acesso ao fundo. Então, perdeu-se o sentido um pouco dessa visão de que o poder público tem que ir aonde está a maioria da população para ter acesso àquela política que ele está excluído, que é de esporte e de lazer. Então, foi um pouco essa a minha trajetória intelectual e política. Eu acabei, no final do processo, constituindo de forma natural, pela minha forma de agir, numa liderança nacional. E o meu último cargo, antes de eu pedir, né, sair com o golpe contra Dilma, eu fui a secretária executiva interina do Ricardo Leise, que foi ministro interino. Então, esse foi um momento muito importante, Regiane, eu gosto de acentuar isso, porque tinha vários processos parados, por exemplo, a necessidade de concurso, a gente já tinha até desistido de pedir. Eu, enquanto estive lá por 3 meses, pedi concurso. Nós não tínhamos, na rede SEDES, aqueles núcleos, um em cada estado, que se formou uma rede nacional, estava sendo emperrada, amarrada por preconceito das forças políticas na época. Era o Solidariedade, que era era um grupo de pessoas evangélicas que tinham preconceito contra, de certa forma, contra a pesquisa, contra o PELC. Então, a gente desembaraçou isso e materializamos isso, e hoje, se não existe, ela existe de fato, mas sem financiamento, né? Porque este governo destruiu toda a política desses anos que nós construímos, né? Foram 13 anos de governo para edificar uma área, criar um ministério, constituí-lo de forma democrática, com programas. Eu sei, minha tese discutiu exatamente isso. E o que é que nós temos hoje? Nós temos um orçamento que é menor do que aquele orçamento que nós assumimos em 2003, né? Que era... nós tínhamos 357 milhões para o esporte, para fazer política para todo o Brasil em 2003, e nós chegamos a 4 bilhões e 400 milhões, 4 bi e 400 milhões, somando com as emendas parlamentares, né? Sem as emendas, nós ultrapassamos os 2 bilhões, aliás, de orçamento. Enfim, foi uma jornada importante. Eu fico feliz por fazer parte dessa história. A gente pode até tentar apagar as pessoas,
mas a política a gente não vai apagar. As pessoas têm vivo na memória o programa Segundo Tempo, o PELC, o Vida Saudável, a Rede SEDES, né? O Bolsa Atleta, que não feneceu porque virou lei. Por isso que eu acho que é importantíssimo a gente transformar as políticas em lei. O que aconteceu nesse período todo com a rede Senesp? Porque a rede SEDES ela surgiu como um complemento para uma rede de pesquisas que já existia, que era a Senesp. E, no fim, na nossa gestão, houve um aprofundamento, uma ampliação muito grande da rede SEDES. O que aconteceu com a rede Senesp? Olha, a rede Senesp, na verdade, ela não funcionou e não se constituiu como uma rede. Quando nós falamos, existe uma teoria e uma forma, um modus operandi, né, uma metodologia de formação de rede. Eu acho que o que acontece, assim, a minha opinião de gestora, o que aconteceu com a rede Senesp, que era uma rede específica para pesquisar o desenvolvimento do treinamento esportivo voltado para o alto rendimento, ou de ciências aplicadas, elas ficaram com nichos fechados dentro das universidades. E essas universidades, elas não conversavam entre si assim de forma tão orgânica, né? Não formavam uma unidade do conhecimento. Tudo bem, você produz esse conhecimento, mas esse conhecimento vai para onde? Vai para quais segmentos? Sendo que também o universo do Sistema Nacional do Desporto, que está dentro do Sistema Brasileiro do Desporto, tem essa coisa anômala que é a nossa Lei Pelé, ela, na verdade, aquela organização formal não é um sistema, é composta pelas entidades organizadas dentro do Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro, hoje Comitê dos Clubes, né? CBC, o Comitê Brasileiro de Clubes, e as entidades que administram, né, as ligas, as federações e tal. Esse é o sistema brasileiro, e que tem a nossa justiça desportiva, que é a nossa jabuticaba, né, que só o Brasil tem. E assim, esse universo, ele dialoga com o COB. Então, o COB, inclusive, estranhava a existência de um ministério tratando do esporte de alto rendimento, falando de uma rede nacional de treinamento. Quando isso surgiu, o Comitê Olímpico Brasileiro reagiu fortemente, porque por que o Ministério do Esporte está se imiscuindo no universo do esporte olímpico? E se não fossem os recursos e o esforço do governo brasileiro para a gente sediar as Olimpíadas no Brasil, como uma das formas de acelerar mudanças políticas, né, e vamos dizer, políticas públicas para o povo brasileiro, inclusive emprego, a parte de construção civil, fez parte de uma estratégia de Estado, né? Se não fosse os investimentos do Estado, nós não teríamos as Olimpíadas que nós tivemos. Os legados foram acanalhados, vou usar essa palavra, foram reduzidos a pó porque houve um golpe. E todos os equipamentos estão lá. Esta rede nacional de treinamento, ela não conseguiu crescer, se desenvolver pela pequenez da visão política do que é uma rede do esporte, que nós hoje estaríamos em outro patamar nas Olimpíadas passadas. E mesmo assim, a gente ainda conseguiu manter um patamar interessante, poderia ser pior se não fosse o Bolsa Atleta, se não fosse o apoio às entidades, se não fosse a lei Agnello Piva, porque o COB e o CPB, eles sobrevivem, e o CBC também, sobrevivem muito bem sem o Estado. Mas foi o Estado que deu esse suporte, essas condições organizativas e de financiamento do esporte de rendimento também. Por outro lado, foi esse movimento dos grandes eventos e desse fortalecimento das entidades de administração do esporte que também garantiu a existência e a permanência dos programas sociais. É uma contradição mesmo, é uma relação dialética. Se não fossem os grandes eventos, talvez nós não tivéssemos força enquanto área setorial
em plena crise do capital internacional que solapou o Brasil a partir de 2008, nós não teríamos condições de, até 2015, garantir programas de tal monta como foram esses que nós falamos, né? O programa Segundo Tempo, o programa Esporte e Lazer da Cidade, a rede sedes, que para mim, assim, é a cereja do bolo, né? Que é ciência e tecnologia, que devia estar junto com a rede Senesp, fazendo, né, essa articulação do que é a ciência, né, que são as ciências do esporte. Então, eu acho que foi isso. A rede Senesp se perdeu um pouco por esta falta de visão global desse segmento do esporte de alto rendimento, que não é uníssono. Me diz uma coisa, assim, o Conselho Nacional de Esportes, ele teve um papel também na discussão da alteração da Lei Pelé. Eu sei que tu acompanhou um pouco disso aí, né? A professora Leila também. Então, eu queria que tu me dissesse, assim, um pouco do que foi discutido na época, e qual é que tu acha que é a perspectiva, há uma perspectiva de mudança lá no Senado, na questão do fundo, e se nós não tivermos o fundo para o esporte para a vida toda, onde vai ser originado quem vai investir nesse esporte? Rejane, sem fundo nacional, e desta forma que nós imaginamos, porque nós estudamos, nós não inventamos da nossa cabeça o modelo de um fundo. Nós estudamos os fundos existentes da saúde, da educação, da assistência, o fundo da cultura. Nós estudamos e nós propusemos uma modelagem de fundo para garantir a existência de um sistema nacional do esporte, que nós queremos, porque nós não temos. Nós temos uma articulação orgânica formal. Nós não temos um sistema nacional de esporte. Por quê? Segundo o Saviani, nós também não temos um sistema nacional de educação. Nós não temos mesmo. Nós temos um plano nacional de educação. E a educação começou pelo avesso. Fez um plano para articular vários sistemas, que também são sistemas formais organizados. Não é um sistema nacional. E um sistema nacional precisa de intencionalidade, ou seja, tem que ter a razão direta agindo sobre o objeto. Então, a relação sujeito-objeto, que o objeto é a realidade objetiva mesmo que nós temos, nós não temos isso no esporte. Ele funciona muito de forma espontânea, cada entidade fazendo o que quer, cada unidade da federação fazendo o que lhe provém. Nós não temos essa unidade da realidade objetiva com o plano, né, intencional agindo sobre aquele sistema. Segundo, nós não temos um sistema e nós lutamos para que nós construímos a partir das conferências, e o Conselho Nacional do Esporte ajudou muito nesse aspecto, e está lá no Senado isso de novo, no colo da Leila, para ela resgatar. Nós não temos aquela visão de unidade, da totalidade entre o que é variedade e o que é uno. Essa mistura, que é a totalidade, né, que se complementa, nós não temos essa visão de totalidade. Nós vimos o sistema de forma fragmentada. E, às vezes, priorizamos um segmento em detrimento do resto. Então, vou te dizer, só existe uma forma da gente ter um sistema nacional do esporte, é tendo um fundo. E esse fundo não pode ir para aquele polo do esporte que é mais desenvolvido. Ele já tem formas de sobrevivência, de autossustentabilidade. Não existe um sistema se ele não tiver condições mínimas de sustentabilidade. E hoje não adianta a gente apostar em fontes indiretas, como lei de incentivo. A lei de incentivo pode até ajudar, principalmente agora que ela prevê 4%, né? Mas e também fala um pouco prioriza ali projetos que envolvem
a população vulnerável, né, com esses adjetivos, ou seja, mesmo assim, o pesado mesmo, né, as empresas, elas querem firmar sua marca no alto rendimento, e nós sabemos por quê, né? Porque é por causa da relação custo-benefício. E aí, nós não temos uma lei que o recurso da Lei Pelé, por exemplo, ele vai para os estados e municípios, mas com a grandeza, né, continental desse país, é um recurso que, quando chega lá na ponta, não dá para fazer nada. Então, nós temos que fortalecer esse sistema, Regiane, e eu acho que isso nós discutimos muito no Conselho, era fortalecer as secretarias estaduais do esporte, fortalecer as secretarias municipais do esporte. Aqueles municípios que você tratou muito bem disso quando estava na secretaria, né, na SNIDEL, que era o consórcio dos municípios. E nós exercitamos isso para fazer as parcerias com os programas, acessar os programas federais. Nós saneamos a parte fiscal, financeira dos municípios para eles acessarem a programas sociais. Então, esse modelo de sistema que está lá é reversível, sim. A segunda parte da sua pergunta está na mão da Leila, mas se nós não pressionarmos, se nós, do segmento esportivo, se nós não nos organizarmos e se nós não formos para dentro apoiar com emendas, com pressão, nós vamos perder aos segmentos hegemônicos, que é o segmento do futebol, da bola, que ocupa 80% da legislação brasileira, né? A gente sabe disso. A preocupação é onde o capital está rodando. E aquilo que não é capital não interessa ao mercado, também não interessa ao Estado, porque o Estado ele é feito de correlação de forças. Então, agora que nós estamos no momento alvissareiro, eu vou emendar aqui, Regiane, eu sei que você não puxou isso, e vai puxar, mas eu queria te falar uma coisa. Nós temos condições agora, minimamente, de reconstruir uma pauta institucional. Nós temos que retomar o fortalecimento do Estado enquanto responsável por um sistema nacional, porque um sistema nacional ele é público, então ele não tem sentido. Ele faz alianças, articulações com o setor privado e o terceiro setor, mas ele é público, e nesses setores não podem tomar o papel do Estado. E por isso que o fundo é importante. É verdade. O Cássia, além de toda a tua experiência na gestão, que foi muito rica e diversa, né? Tu tens uma carreira acadêmica brilhante também. Eu tive o privilégio de assistir a tua defesa de tese no doutorado, né? Que achei eu me lembro de você lá. Bastante interessante. Então, eu gostaria que tu dividisse um pouco com a gente esse teu estudo e também como é que essa tua tese pode contribuir agora nessa nova fase que nós vamos iniciar do governo com Lula, com partidos aliados, e assim, a partir de janeiro, o que esse teu trabalho pode vir a contribuir com a nova fase do esporte e do lazer que vai surgir? Ai, bem legal. Olha, Regiane, a minha tese tem duas coisas que eu acho que vão servir bastante. Primeiro, que eu desenvolvi, não inventei, eu desenvolvi uma modelagem analítica para que nós fôssemos capazes de entender o que é uma política de Estado. Porque, teoricamente, na área das ciências sociais, na área das ciências políticas, se debate muito e se trava muito essa concepção do que é uma política de Estado. Mas não achei na literatura nada que aprofundasse as propriedades, as características, vamos dizer, mais ontológicas do que é uma política de Estado. Então, eu fui pegando na literatura, nesses estudos, nos estudos, inclusive, de Behring, das ciências sociais, o que de mais caro poderia caracterizar uma política de Estado? Porque toda vez que a gente fala numa política de Estado, que foi o primeiro pronunciamento do Lula, ele disse, lembra, em 2003, o esporte veio para ser uma política de Estado. Ele estava dizendo o que ali? Que ela veio para ficar, que ela veio para além
dos ciclos de uma política de governo de 4 em 4 anos. Então, me instigou muito saber o que é essa política de Estado. Então, eu aprofundei essa categoria teórico-filosófica política de Estado e eu também montei um conjunto de 8 categorias para caracterizar como se fosse, nesta modelagem, como você, ao analisar as políticas, que pode ser municipal, estadual, não precisa ser necessariamente do esporte, e eu empreguei esse método, foi validado, inclusive, numa banca de pares, de cientistas, não só da área do esporte, mas de diversas áreas do conhecimento, né, com pós-doutores, e com pessoas também da gestão, porque nós temos muitos gestores que entendem de política e não têm uma formação acadêmica, doutoral, mas que sabe mais do que os próprios, né, nesse aspecto da gestão. E aí eu empreguei, analisando a nossa política do governo Lula até os últimos meses do governo Dilma, esse interregno todo, eu analisei todos os programas. Eu separei em programas mais de inclusão social, educacional, peguei os programas de alto rendimento, peguei alguns programas que eu chamei de transversais, que eram de infraestrutura, ciência e tecnologia, e também o dos grandes eventos, que, embora não seja uma política de Estado em si, porque os eventos são sazonais, mas de olhar esse ciclo inteiro de 14 anos, ou desde 2007, com os Jogos Pan e Pan-Americanos, até 2016, com os Jogos Olímpicos. Então, eu também analisei isso. E aí, que lições que eu tirei? Que em alguns programas nós fizemos toda a base, como o PEL, que eu vou pegar o exemplo do PEL. E até a Rede 7 também, a gente pode pensar assim, que teve toda a base das 7 categorias, né, que eu validei, das 8 que eu propus, eu validei 7. Que é uma política relevante, ela tem que estar constando como direito na Constituição, ela é permanente porque ela está consolidada também na correlação de forças com a sociedade quer, e o Estado responde com leis e com programas, que ela é contínua, porque não basta ser permanente, ela precisa ter fluxo orçamentário, de pessoal trabalhando, ela tem que estar sendo retroalimentada, sem interrupção, ela tem que ser sustentável, ou seja, não só pelo orçamento, mas por leis de incentivo, por finanças extra-orçamentárias, enfim. Eu fui analisando essas categorias, ela tem que ser abrangente, ou seja ela focal, como era a rede sedes, ou seja ela universal, como era o programa PELC. Se a gente pegar esses 2 exemplos de uma única secretaria, nós temos que abranger, pelo menos, minimamente. Então, se a gente não conseguiu abranger minimamente o universo, nós desenvolvemos a metodologia de como aquelas pessoas chegarem e se auto-organizarem, né? Com a formação de lideranças, de gestores, como foi o PEL. Também analisei o programa Segundo Tempo. E que diante disso tudo, tem que ser uma política democrática, a gestão tem que ser democrática. E ela tem que ser estruturada com secretaria, com equipamentos, com ciência e tecnologia informacional ali, ajudando nos seus BIs. Ela tem que ter pessoas qualificadas, tem que ter capacitação. Então, quando eu olhei isso tudo do Ministério do Esporte, qual foi a conclusão que eu cheguei? Que em algumas políticas nós avançamos para construir as bases para uma política de Estado, principalmente a Rede Nacional de Treinamento, o PELC, mas em alguns aspectos nós não conseguimos, como a democratização do acesso. Então, há uma contradição. Nós avançamos para o alto rendimento, quase todos os programas, como o Bolsa Atleta, por exemplo, eles foram desenvolvidos de uma forma para ser política de Estado, mas a democratização nós não conseguimos avançar. E que lições hoje nós poderíamos tirar disso? Primeiro, que nós temos que retomar o Ministério do Esporte. Tem que ser uma política estruturada. Nós temos que retomar o esforço
da Constituição e o resgate de secretarias estaduais e municipais de esporte para a gente ter base mínima para o sistema funcionar. Segundo, nós temos que democratizar radicalmente o esporte, o acesso, o direito das pessoas ao acesso ao esporte. Isso aí é incondicional. Nós temos que resgatar as conferências. Nós precisamos debater. Depois que a gente pode fazer um balanço, o que tínhamos e o que temos, nós vimos que nós perdemos demais. Então, o que é que nós queremos de tudo aquilo que a gente experimentou? Não pode ser mais do mesmo, mas também você não pode dar um cavalo de pau agora. Você tem que ver o que exatamente nós podemos fazer para reconstruir em relação a programas e projetos. E mais, eu acho que dessa vez nós temos que ter o sistema e um plano um plano nacional do esporte que converse com o sistema. Hoje foi aprovado um plano totalmente abstrato, que na época até que não era, porque era abstrato porque não tinha dinheiro, não tinha política no governo que passou agora, que é do inominável aí. Não tinha política para o esporte. Nós fomos reduzir. Tinham, assim, algumas ações pulverizadas, um programa que queria cada vez mais virar uma política de Estado, virou um fragmento daquela relação patrimonialista, da transferência do recurso público na mão do privado, sem mediação, sem editais. Quer dizer, nós voltamos à década de 90. Valores absurdos, né, Cássia, que nem sempre eram usados no esporte e no lazer, que os convênios eram utilizados com essa finalidade, mas a aplicabilidade era outra. Exatamente. Então, Regiane, essas são as lições que eu diria agora que nós estamos num momento de transição. Eu estou contribuindo com a transição, como convidada, não poderia me furtar a contribuir, inclusive porque o chamamento foi por parte do meu partido, mais uma vez, né? Eu sou uma mulher de partido, eu sou disciplinada, mas eu compreendo o momento de composição de forças, né? Com o Partido dos Trabalhadores, com o PV, com o PSOL. Eu acho assim que nós temos todas as condições de resgatar o fortalecimento do esporte enquanto uma política de Estado, enquanto uma política pública, agora, para a maioria da população. E isso não quer dizer negar o esporte de alto rendimento, mas dar ao esporte de alto rendimento o lugar que lhe pertence. Né? Antes de mais nada, vem a fome, a sede de acesso àquelas políticas que fazem parte da poética da formação integral humana, né? Das necessidades básicas. E o esporte faz parte como uma necessidade intermediária para satisfazer essa plenitude humana. Nós viemos no mundo para ser felizes, nós não viemos para sofrer como nós estamos sofrendo. Não é possível. Nós já estamos, a humanidade já conseguiu um nível de produção, né, de bens materiais para satisfazer as necessidades de toda a população, porque nós trabalhamos, só que com a concentração do capital em poucas mãos, nós estamos vendo aí 30 milhões de pessoas na rua, passando fome, sem condições de pagar um aluguel, de dar comida, dormindo sem a esperança de encher o estômago amanhã, quer dizer, segurança alimentar zero. Ainda bem que nós conseguimos, as duras penas, apesar do preconceito, a gente conseguiu vencer essa eleição. Mas isso não significa que a gente venceu o fascismo, né? E o movimento antidemocrático no nosso país. Nós temos muito a construir ainda. Cássia, eu acho assim que toda essa tua trajetória, toda essa contribuição, ela tem que ser reconhecida. É importante a gente, nesse momento, estar fazendo essa entrevista, porque fica registrado, né, o quanto tu fosse guerreira, o quanto tu trouxeste de contribuição, e que isso vai fazer a diferença no nosso próximo governo. Esperamos que a tua pessoa e, quiçá, o teu trabalho sejam, né, absorvidos. Como nós estamos finalizando o nosso programa, eu queria fazer um bate-pronto contigo. Eu te coloco umas palavras, uma frase, e tu responde o que vem na tua cabeça, tá? Esporte. Natação. Lazer. Ai, eu amo squash. Políticas públicas. Infância. Presença da mulher na política e no esporte.
Ai, agora... liderança. E conhecimento científico. Cultura corporal. Querida Cássia, foi um prazer muito grande te receber aqui no Pod Esporte Lazer. Vamos certamente no futuro ter outras oportunidades. Quero agradecer a tua disponibilidade de tempo e a importância do conteúdo que tu socializou com a gente. Muito obrigado, Cássia. Eu que agradeço, Rejane. Um beijo enorme para você.